Eu queria trabalhar e trazer a possibilidade da informação para vocês de 3 formas. Eu acho que quando uma mulher, uma mãe, uma família, ela é informada de todo o processo que pode vir a ocorrer, vai existir o tempo de ouvir, o tempo de compreender e o tempo de transformar. No tempo de ouvir, é extremamente importante, tanto para a mãe e até mesmo para aquele bebê que está dentro do útero dessa mãe, a qualidade e a forma como essa equipe trata, conversa e fala com essa família. O processo de trazer essa informação, o lugar de trazer essa informação e a forma como você acaba transmitindo a informação, ele muda todo o processo. Ele muda o processo de como essa mãe e essa família começam a sentir a partir daquele momento. Uma informação dada com calma, com cuidado, com zelo, ela traz menos trauma para essa mãe, para essa família e para esse bebê. E o trauma, quando a gente pensa na sua formação, na sua composição, a principal razão dele é ferir. Então todo trauma, ele traz com ele a capacidade de ferir quem está ouvindo essa informação. E quando uma mãe, ela é informada durante o seu processo de gestação que ela tem um diagnóstico, que esse próprio diagnóstico pode ferir o seu filho, ferir a sua gestação, a gente acaba trazendo desconforto físico, desconforto emocional, desconforto de todo o processo que ela materializou dentro do seu coração, da sua cabeça. Quando uma mãe ela resolve ter uma família, quando ela resolve ter um filho, quando ela resolve participar mais ativamente da sociedade, ela cria um plano, ela cria um projeto, ela cria uma história dentro de você. E quando ela é informada por alguém que essa história ela já não vai mais acontecer dentro dos seus planos, ela é ferida. E esse ferir acaba trazendo descontrole, descompasso. Então, toda a informação que ela é trazida de uma maneira onde ela não é cuidada, ela acaba ferindo essa mãe. Então, o tempo de ouvir, ele passa a ter prejuízos. A equipe fala, os enfermeiros falam, a família fala, mas o processar, o ouvir dessa mulher já não é o mesmo. E toda essa mudança emocional e hormonal, ela acaba afetando o seu filho, acaba afetando essa vida que está sendo gerada por ela. Então, dentro do tempo de ouvir, ele é primordial para a constituição de como todo o resto do processo vai acontecer. A mãe ouve, mas a gente sempre tem que lembrar que a família também ouve. Esse bebê, mesmo dentro da barriga, acaba sentindo toda essa transformação do tempo de ouvir. Depois do tempo de ouvir, a gente tem o tempo de compreender. Então você para e pensa, eu passei pelo tempo de ouvir ferida, com uma incapacidade de fazer uma ligação do que me disseram para aquilo que eu vou passar a vivenciar. Então, essa compreensão, ela acaba sendo prejudicada. É mais ou menos assim, você tem o seu computador em casa e ele começa a ficar lento, a travar. Esse é o tempo de compreender depois do trauma. É um tempo onde as coisas já não acontecem como deveriam acontecer, da forma como deveriam acontecer, da maneira como se sonhou que pudesse acontecer. E nesse tempo de compreensão, novamente, toda a transformação que ele gera na mãe e na família acaba tendo suas consequências nesse bebê. E dentro do tempo de compreender, existe o tempo de compreender daquele bebê que nasceu, prematuro ou não prematuro, mas que ele teve qualquer tipo de intercorrência. O tempo de compreender dele passa por transformações. Porque uma mãe que foi ferida, que foi abalada, que teve um descompasso, ela perdeu o seu rumo.
ela perdeu a sua história, ela perdeu o seu sonho, como ela pensou. E ela passa a não informar mais para esse filho da maneira que ela pensava que informava. Então, a preocupação é, nossa, será que ele está respirando bem? Será que ele está mexendo pouco? Será que ele... Será o quê? E ela deixa de viver o que de fato está vivendo, viver o que de fato está acontecendo para viver no futuro. Então ela foi ferida e está ansiosa e vai vivendo nesse futuro. E ela perde aqueles estímulos mais genuínos que poderiam estar acontecendo com aquele bebê. Tem coisa mais bonitinha do que você chegar numa casa onde tem um recém-nascido, onde tem uma criança ou até mesmo no hospital e aquela mãe, ela tá falando o que a gente chama de manhês. Muda a voz, muda o jeito, vira aquele negocinho que a gente fala, nem que trenzinho mais bonitinho. Oh, meu filho, tá vendo? Nossa, eu acho que agora ele tá gemendo é de fome. Mas ele gosta mais do peito direito. Isso é o manhês, e o manhês é uma forma de constituir já um processo de linguagem, de vínculo com essa criança. Então a mãe que foi ferida, ela começa a perder essas referências. E quando essa mãe perde essa referência, ela perde também a capacidade de trazer e de estimular esse bebê. E a gente precisa compreender que até mesmo um bebê prematuro ou um bebê que teve o seu nascimento saudável, se ele não é inserido nessa linguagem, se ele não é inserido nessa cultura, se ele não é inserido nesse amor do laço social, do laço familiar, ele traz grandes capacidades de trazer a possibilidade de no futuro também ser ferido, também trazer uma ansiedade, também trazer esse medo. E sim, ele pode acabar trazendo as possibilidades de depressão, ansiedade e patologias da saúde mental. Então essa capacidade que a mãe perde de inserir esse bebê, ela pode estar trazendo algumas possibilidades que ela nem imaginava. Então a ferida inicial do tempo de compreender dela incapacita ela no tempo de compreender. A ferida do tempo de ouvir dela acaba trazendo dificuldades no tempo de compreender. Então, o bebê, ele precisa passar por essa inserção da linguagem, por essa inserção do toque, por essa inserção do contato, do cuidado. E a criança que passa um tempo maior dentro do hospital após o seu nascimento, ela perde esse referencial. As mães ficam com medo de tocar, as mães ficam com medo de conversar ou acham que aquilo não é importante, não é suficiente. E o que eu estou querendo te trazer é que todo esse processo de cuidado, da fala, do toque, do gesto e do amor, dentro do tempo de compreender, ele faz total diferença em como essa criança vai indo se constituindo com o passar da sua idade, com o passar do seu tempo. Ele passa a ser um sujeito mais seguro de si, porque no momento onde ele precisou, ele teve essa segurança da mãe, da família e da equipe. As pessoas, elas acreditam que o processo de inserção dessa criança na família, ele deve acontecer só mais tarde, mas não, ele precisa acontecer desde o primeiro dia de vida. E quando a gente fala desses bebês que passam por um tempo dentro de uma UTI, de um hospital para tomar um banho de luz, esse tempo também é fantástico para essa sua constituição. Se essa equipe não sabe conversar com essa família, a gente vai ter várias quebras. E se essa equipe ela não conversa de uma maneira multidisciplinar, se o enfermeiro acha que o único cuidado que esse bebê e essa família precisa é dele, se o fisioterapeuta acha que o único caminho é o dele, se o pediatra acha que o único ponto importante é o dele, esse bebê ele perde a sua integralidade. Então é muito importante que as mães consigam compreender que
saudável ou não saudável, esse bebê precisa passar por todas essas áreas para que o seu desenvolvimento possa acontecer sempre da melhor maneira possível. Então, no tempo de ouvir, ela foi ferida, no tempo de compreender, ela teve uma dificuldade, mas se existir a informação correta, se existir a inserção correta e o cuidado correto, se a gente for transformando essas experiências do cuidado dessa família, desse bebê e dessa mãe, o tempo de agir pode ser diferente. Porque se o meu bebê, saudável ou não saudável, com uma patologia ou com uma não patologia, passou por esse processo de agir cuidado, se ele passou amparado pela sua pediatra, amparado pela sua fisioterapeuta, amparado pela sua psicóloga, isso mesmo, gente. Um bebê recém-nascido, ele precisa também desse acompanhamento, porque essa mãe, ela perde seu referencial de ser. Ela não sabe se ela é mãe, se ela é esposa, se ela é banco de leite, banco de amamentação. E quando ela tem essa perda, principalmente ferida no primeiro tempo, ela não consegue unir-se ao bebê da maneira que ela precisaria. Ela perde o referencial de relação. E aí o psicólogo, ela traz esse ponto principal. Ele tenta recuperar essa relação que foi perdida, que foi ferida, e ele passa por todo um acompanhamento com esse bebê, com essa família. Então, a pediatra, a fisioterapeuta, a psicóloga, a equipe multidisciplinar é extremamente importante nesse processo. E a gente precisa ir desmistificando isso. Quanto melhor essa equipe trabalha, melhor o desenvolvimento desse bebê que passou por um trauma lá no início, que precisou ser retirado antes da hora, que foi para uma incubadora, que passou por um banho de luz. Então, essa equipe, ela pode restaurar esse tempo de agir. Ela pode trazer um cuidado que às vezes foi perdido por um medo, por um trauma, por um estresse. E a gente vai trazendo esses alinhamentos. Então, esse acompanhamento da psicologia é para resgatar a mãe, a avó, o pai, a família. É para que cada um, ferido, com medo, traga o cuidado necessário, traga a inserção necessária para esse bebê, para que ele possa se desenvolver. E é muito interessante que, na minha visão particular, das possibilidades, uma das transformações do cuidado e da saúde mental é o amor. Quando esse amor, no tempo de agir, ele é restaurado e ele é inserido nessas relações, a possibilidade da gente ter uma criança, uma família e uma sociedade mais segura, mais feliz, mais saudável, acontece. Então a gente cuida de todos os processos e a gente ensina a restaurar esse amor, transformando toda a experiência de cuidado. Uma família que teve a sua ferida em um nascimento precoce, acompanhada da melhor maneira possível, resgatando o amor da melhor maneira possível, ela tem a sua transformação do cuidado. E essa equipe multidisciplinar, ela traz essa transformação. Então, o bebê que passa por todo o trauma, todo o excesso de informação, que não é a informação que essa mãe sonhou na UTI, todo esse bebê que é bombardeado por barulho, por toques, por picadas na UTI, todo o excesso que ele teve, quando ele passa por esse acompanhamento, por essa transformação dessa equipe multidisciplinar e por esse direcionamento da psicologia, ele tem a sua transformação no tempo de agir e ele tem a sua possibilidade de crescer e de se transformar um ser humano feliz, íntegro e que possa acabar trazendo a transformação para essas outras pessoas. Então, eu deixo um recado para você, mãe, que passou ou não por uma gestação difícil, que compreenda que a transformação do cuidado passa pelo amor e pelo resgate dos vínculos saudáveis e que nós da área da psicologia podemos trazer esses direcionamentos para cada uma de vocês, para que os filhos e para que a família de vocês cresça e seja feliz.